Problemas devem ser discutidos, mas de uma forma mais confortável. Oi, gente, eu sou a Mariana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe vocês para minha sala de TV porque eu quero conversar, bater um papo sobre um problema que assola muitas meninas adolescentes de 14 aos seus 17 anos, que é transtorno de imagem. Essa é uma vivência que eu consigo compartilhar e por isso mesmo eu queria trazer como ela se manifestou na minha vida, porque eu acredito que é um problema invisível e muito silencioso. Não dá muitas vezes para você perceber que aquela pessoa tem esse tipo de problema, e uma pessoa que já passou por isso e passa compartilhando suas experiências pode ajudar outras pessoas a se identificarem, ou você que conhece uma pessoa e suspeita que ela tenha isso consiga ajudar de uma forma melhor. Bom, para quem não sabe, transtorno de imagem se manifesta através da distorção da realidade. Como assim? Quem tem transtorno de imagem não se enxerga da maneira com que realmente é fisicamente. Então pode se enxergar muito mais magra ou pode se enxergar muito mais gorda. No meu caso, eu diria que eu vivi um misto disso tudo em diferentes fases. Eu sempre quis emagrecer, desde que entrei na minha puberdade, porque eu me via mais gorda. Porém, eu sempre me vi mais magra do que eu realmente era. Faz sentido? Pois é, se não fizer, é por isso que eu digo que é um problema muito confuso, que é um problema muito difícil de lidar. Bom, quando eu entrei na puberdade, eu ganhei um pouco de peso e isso me assustou. Mas não foi só na puberdade que eu tive que lidar com o meu corpo, claro. Então eu tenho memórias lá dos meus 10 anos, 9 anos, de eu murchando barriga, de eu me comparando com as coleguinhas do balé, com as coleguinhas da natação. E hoje em dia eu olho fotos, que esse é o parâmetro para ter percebido que eu tenho esse problema, e eu era uma criança muito magra, só tinha aquela barriguinha normal de criança para fora, sabe, estufada. E eu entrei na adolescência e as menininhas beijavam na boca e eu não beijava, me sentia muito feia e achei que o problema fosse o meu corpo. Então dali surgiu a minha necessidade imensa de sempre perder peso, sempre estar muito magra. Hoje em dia, e como eu vou falar várias vezes durante esse vídeo sobre o meu parâmetro, hoje em dia eu vejo fotos e vejo que a realidade era muito diferente da maneira com que eu me enxergava. Anteontem eu recebi uma foto de um casamento que eu toquei quando eu tinha 16 anos. E eu lembro que quando eu tava nesse casamento, me arrumando e tudo mais, eu queria emagrecer 5 quilos. E eu tava muito magra. E depois de passar por todo esse processo de perceber que eu tinha um problema, eu comecei a fazer um exercício de revisitar fotos, revisitar momentos que eu tinha cristalizado para ver como eu estava me sentindo naquele momento, qual era a minha relação com o meu corpo. E isso que eu vivi não é diferente do que a maioria das meninas vivem, principalmente pessoas que são vítimas de bulimia, que são pacientes de bulimia, que também é o meu caso. Então, os transtornos alimentares, eles surgem justamente de algum problema psíquico, de alguma falta de solução psíquica, digamos assim, e no meu caso foi a minha relação com o peso. Eu não conseguia solucionar essa equação e isso se manifestou na tentativa de reter o meu peso, de diminuir meu peso, purgando o que eu comia. E essa é uma das formas, é uma das manifestações. Não necessariamente alguém que tem transtorno de imagem tem transtorno alimentar, embora seja muito comum. Então, respondendo a minha pergunta do próprio título, como é viver com transtorno de imagem, é muito difícil e muito cruel. Eu não consigo me lembrar de uma fase na minha vida em que eu não quisesse emagrecer. Quando eu falo disso, eu tô me referindo a partir da adolescência, a partir dos 12, 13 anos, tá? Então eu não consigo lembrar de um período em que eu não quisesse emagrecer e me parecer diferente da maneira com que eu parecia. Eu me lembro do dia que eu pesei 80 quilos, olhei lá na balança e visivelmente eu tava assim, magra. E eu cheguei para as minhas amigas praticamente chorando, dizendo que isso era um ultraje, um absurdo, que eu precisava muito emagrecer porque eu estava imensa. Mal sabia eu que eu teria a oportunidade de engordar muito mais e perceber que aquilo na verdade era magro.
E esses meus processos de engorda são fruto pura e simplesmente desse desequilíbrio emocional de não conseguir processar as informações e me colocar em restrições que geram compulsões. Então, viver com um transtorno de imagem é muito duro, porque o auto-amor não é um exercício que a gente pratica, nessa situação. O auto-amor, na verdade, passa longe. Você pode, muitas vezes, se apreciar, ter uma autoestima bacana, mas no íntimo você tá sempre se questionando, você tá sempre se colocando numa posição em que possivelmente você vai se dar mal, porque você tá obstruindo a evolução da sua saúde, né? Então, as pessoas que vivem com isso são pessoas invisíveis, digamos assim, porque você não consegue ver, você não olha pra cara da pessoa e fala: essa pessoa tem mó cara de ter transtorno, hein? Olha lá. Certeza que você vê mais gorda do que é. E isso não acontece. Então agora eu vou compartilhar com vocês alguns possíveis gatilhos para vocês conseguirem identificar nas pessoas e conseguirem de alguma forma oferecer ajuda. Então, sabe aquela amiguinha que sempre tá falando tipo: nossa, eu tô muito gorda, nossa, como eu tô gorda, e você olha pra ela e claramente não tá? Ou então, nossa, eu vou ficar sem comer hoje porque eu andei exagerando no final de semana e eu não quero que dê problema depois. Ou então, nossa amiga, hoje eu treinei 2 horas na academia, dei a raça, coisas assim. Esses tipos de frases revelam possíveis problemas e transtornos de imagem ou transtornos alimentares de uma pessoa que está se purgando, que está se colocando numa situação extremamente desconfortável em prol do emagrecimento, né? Em prol da ideia de que tá muito gorda, da ideia de que tá feia. E aqui eu já quero fazer uma pausa e dizer que não existe relação nenhuma com ser gordo e ser feio. Nenhuma. Sabe? Não. Enfim, só pra deixar claro. Mas é esse o pensamento que passa na cabeça de uma pessoa que tem transtorno de imagem. E nessa minha jornada, hoje em dia, eu faço exercício de ver fotos antigas e praticar a aceitação. Não no sentido trouxa, no sentido clichê de ai, vamos todos nos aceitar, vamos nos amar, porque isso é difícil pra um. E não é sobre isso. É simplesmente sobre eu pensar. Nessa foto, eu tô magra, mas eu me achava muito gorda. Eu estou me achando muito gorda agora? Por quê? Isso condiz com a minha realidade, então agora eu me proponho questionamentos diferente do que eu fazia antes. Antes o que eu pensava era lei. Se eu taxasse que não, tô gorda, vou fazer uma dieta de só tomar suco, de ficar sem comer, de ficar 2 horas caminhando no sol. E isso me causou problemas imensos. Eu tenho uma cicatriz, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó. Porque eu desmaiei, porque eu fiquei muitas e muitas horas sem comer e caminhei no sol por 2 horas. Então, o corpo sinalizou. E isso foi uma manifestação extrema de um problema que teoricamente é pequeno, mas na prática não é nada pequeno. E eu queria compartilhar a minha experiência e conversar sobre isso de uma forma mais leve, e pretendo fazer isso com outros assuntos, porque, repito, problemas devem ser discutidos, mas de uma forma mais confortável, porque pessoas precisam saber que essas coisas existem, que existem pessoas que convivem com isso, que não é frescura, que não é porque elas querem, que não é desleixo, é simplesmente porque elas não conseguem se ver de uma maneira diferente. E aqui eu chamo a atenção para a importância da terapia. Eu com certeza só cheguei a essas conclusões e a um pouquinho de autoconhecimento em relação a isso, porque eu entrei no processo de psicoterapia e consegui enxergar a minha realidade com olhos diferentes. E não só os olhos diferentes da minha terapeuta, os meus olhos estão diferentes. Embora eu pudesse antes enxergar o mundo, embora eu pudesse antes enxergar o mundo, eu enxergava ele com lentes diferentes e que são muito doloridas de se ver. É como se você usasse óculos que ferem a visão.
E a jornada nisso é muito longa e eu ainda não tô nem na metade dela, mas aos pouquinhos vou trazendo esse tipo de informação. E repito, se vocês conhecem uma pessoa que diz aquelas frases que eu coloquei, ou que você suspeita que tem esse tipo de transtorno, esse tipo de problema, pergunta se ela precisa de ajuda, ou então incentiva ela a se olhar com os olhos mais amorosos, ou incentiva com que ela aceite os seus elogios e coisas do gênero, que isso com certeza ajuda muito. E se possível, evite comentar sobre o corpo alheio, porque uma pessoa com transtorno de imagem que vê você comentando sobre o corpo de outra pessoa vai pensar que você pensa isso dela, e isso vai ser ainda pior, porque é uma pessoa muito próxima que possivelmente ela considera muito. Eu vou trazendo mais coisas sobre isso, me digam aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que passa por isso, ou se vocês já passaram, como vocês têm lidado com esse processo. Espero que vocês tenham gostado da conversa e até a próxima. Tchau!